Encontro 80, estudo, dia 2 de junho de 2019. A palavra é sua, Rita, com este livro. O livro é Os Apóstolos dos Zodíacos, de Márcia Etelli Coelho. Para começar, eu estou entregando para cada pessoa uma xerox da Santa Ceia, ou Última Ceia, porque nós vamos precisar desse registro para anotações e identificações, que é muito legal. Deixa eu botar a foto desse negócio que você vai pro blog. Pode tirar. E, por enquanto, ele está em preto e branco, tá? Mas quando eu acabar o curso, ele estará colorido. Porque o que eu vou falar? Vocês vão ver que, à medida do que eu vou falando, ele vai dando ênfase a algumas partes do corpo dos apóstolos, que depois eu vou pintar com a cor certa de cada signo que ele representa. Então, isso daqui é só um esboço, depois eu vou fazer novamente para vocês. Ah, mas a gente tem um monte de lápis de cor ainda, você vai falando e cada um pinta o seu. É, mas a ideia é pintar só a cor desse, só a cor, só a cor. Ué, podemos fazer isso, tá bom? A única coisa o único evento que eu gostaria de falar é assim, o único sereno é Jesus no meio, os outros todos estão em alguma posição, que vocês vão entender por quê e como à medida que eu vou falando. Tá? Os apóstolos são meio bagunceiros, Jesus está tranquilo. São bagunceiros e a maioria estão todos, nenhum está sentado quase. Tá? Estão todos... Tem dois. É verdade, tá meio agitando, um levantando, outro... Então, porque essa interpretação aqui é que... Eu vou só adiantar um pouquinho. Essa interpretação é de Leonardo da Vinci. Vocês vão entender por quê. Porque algumas... como esse é de Leonardo da Vinci. Algumas interpretações dessas, todo mundo é calmo, sereno e sentado, que são alguns pintores que fizeram, que não tinham a visão que Leonardo tinha dessa cena. E aqui, ó, Tadeu e Simão estão no maior papo, ó, nem prestando atenção no que está acontecendo. Mas a movimentação de braço deles e o pescoço desse daqui vai fazer muita diferença. Legal. Tá? Por isso que eu falei que vou devagarinho, eu vou pintar, ou vocês pintam, isso é indiferente, tá? Para terminar. Você tem a data? Data? Da tela? Tenho, tá aqui. Tá. Decora, eu vou ser bem franca que eu não sei. Não é para saber. Chegaremos Nessa tela tem o nome de cada apóstolo, o nome dele, e tem uma frase para enunciar essa tela. E, enquanto comiam, ele disse: em verdade vos digo que um entre vós me entregará. Muito entristecido, começaram eles a lhe dizer cada um: por um acaso sou eu, Senhor? Mateus 26, 21, 22. Isso é muito importante porque vai dar liga para algumas coisas. Tá? Todos perguntaram a mesma coisa? Todos perguntaram a mesma coisa. Tá? Outra coisa, o livro é dividido em duas partes. Tem um romance e depois tem a parte técnica do zodíaco. Vocês vão entender. Tá. No primeiro capítulo, nós vamos começar falando... Deixa eu te deixar um pouco de lado, senão eu vou ficar hipnotizado. Por isso que eu tirei também. Vou largar. A aula não vai dar certo. Tá? Então é o seguinte, primeiro nós vamos falar do romance, que é a parte do Fabiano, que é um pintor, e da Regina, que é a sobrinha dele. Eles têm uma ligação que a partir de agora nós vamos começar. Esta obra se iniciou em 1499, no mosteiro de Santa Maria das Graças, na Itália. 1499. No mosteiro de Santa Maria das Graças, na Itália. Foi pintada como tela. Sim. Uma tela normal, tá? Inclusive ela estava no refeitório, tá? Mas na época fascinava os olhares dele pela genialidade de Leonardo da Vinci. Após 500 anos completado e o lento trabalho de restauração, que depois eu vou explicar como acharam esta obra, tá? Que ela estava perdida. O mural A Última Ceia
Ainda encantava pela firmeza dos traços e pela impressão que vivenciava a cena. É que se você notar, parece que você olha, tem um movimento, quando você olha parece que já tem outro movimento, não é uma coisa estática. Esse importante episódio bíblico em que Jesus se encontrou com os apóstolos, à véspera de sua paixão, inspirou alguns pintores de considerada repercussão artística. Da Vinci, porém, representou-os de uma forma diferente de tudo que já havia sido realizado sobre o tema. Nas concepções mais tradicionais, os apóstolos eram representados sentados, calma e linearmente à mesa. Tá? Por aqui, se vocês notarem, está em pé, sentado, virado. Tem a impressão que não é uma mesa só, né? Porque eles estão conversando com outros sem olhar para Jesus, né? Tem a impressão enquanto que Jesus distribuía o pão e o vinho. Apenas Judas, com frequência, era pintado afastado do grupo. Agora tem cada coisa aqui. Leonardo da Vinci, por sua vez, registrou uma interpretação mais dinâmica e dramática, tentando captar o movimento quando o mestre revelou que um dos seus discípulos iria traí-lo. A atmosfera de inquietação ficou evidente nessa pintura, através de gestos, posturas e feições dos apóstolos que revelaram, assim, suas próprias personalidades. Só Jesus permaneceu sereno, transmitindo a aceitação da vontade divina e a consciência da importância da oferenda. A última ceia, porém, foi idealizada como uma simples obra de arte. Profundo conhecedor da ciência, o grande renascentista pintou cada apóstolo com as características correspondentes aos signos astrológicos. Aí, vamos pular. Pode então, falar. Vem de Leonardo da Vinci a ligação entre os apóstolos e o zodíaco? Foi ele que foi ele que fez isso. esta interpretação da pintura da Santa Ceia. De acordo com o zodíaco. De acordo com o zodíaco. Ah, que interessante. Vocês vão entender mais para frente. Não. É que Leonardo da Vinci ele era completo. Ele era completo, né? Ele era um cientista. Além de artista, ele era um cientista. Bom, agora nós vamos... Aí todo capítulo ele vai falar de apóstolos, do zodíaco e de um pedacinho desse romance que ela conta. Ah, tá. Agora nós vamos para o romance. Tá? No verão de 1999, um brasileiro não cansava de admirar a pintura. Seus olhos refletiam o orgulho de resgatar um marco artístico. Ele nem acreditava ter participado de um projeto tão grandioso. Aos 50 anos de idade, Fabiano sentia-se rejuvenescido, tal qual o mural que ele ajudou a restaurar. Eu vou contar a história de como ele chegou até a Itália para restaurar essa ele pintura. Ajudou, aí faz parte da ficção, vai. Não, isso é verdade. Ficção, isso é Ele verdade. trabalhou brasileiro? Brasileiro. Ele trabalhou na restauração Fabiano, da obra. Tá Isso bom. é verdade, tá? Tá. O romance vem com a Regina, que é sobrinha dele. Não, então assim, não existe ficção aqui. Não. Nessa Tá parte, né? Por Tá, tudo bem. Tá? Ele ajudou, na década seguinte, a interpretação esotérica da Última Ceia estimularia seriamente, reativando um conhecimento que se julgava esquecido. Fabiano volta para o Brasil, revelaria um elo inquebrável entre acontecimentos e sua vida. Passamos para outro item, uma descoberta interessante. Julho de 2004, São Paulo, Brasil. Agora é o romance, tá? Regina era uma pessoa muito ativa, independente e precisou fazer um repouso forçado por uma gravidez de grande risco. Ela era formada em propaganda e marketing, trabalhava numa firma multinacional e pretendia fazer pós-graduação aos 29 anos. E teria que cuidar de um filho sozinho, porque não tinha apoio de um companheiro. No começo, conversou com a médica, mas a médica
falou que se ela quisesse continuar com a gravidez, que ela poderia, o único jeito era repouso forçado. Lembra-se que ela era uma pessoa extremamente ativa e estudava, trabalhava numa multinacional, tinha totalmente a vida independente e cuidava da vida e era autônoma. Há menos de um ano, Regina financiou um apartamento próximo ao trabalho, em pleno carnaval. Ao completar o 4º mês, voltou a morar com a sua mãe, porque ela tinha certeza que não conseguiria se cuidar e cuidar da criança sozinha. Voltou para o antigo quarto, mas ela se sentiu muito desconfortável, porque ela teve que... não era mais o quarto de uma menina, era o quarto de uma... Agora ela era uma mulher, né? Depois de uns 3 meses, ela tentou assistir televisão, usou todo o tempo para ler a leitura que estava atrasada, fez trabalho manuais, mas ela tinha um grande tédio. Ela ficava no quarto porque cada vez que ela se movimentava, ela tinha sangramento e não podia quase se mexer. Ela ia ao banheiro e voltava só. E quando ela tinha que tomar uma refeição assim na cozinha, alguma coisa, ela ia de cadeira de roda, mas ela estava extremamente desanimada. Aí ela teve uma força que ela não achava que teria. Foi quando o bebê começou a se mexer. Aí ela notou que ela tinha uma vida e um futuro com aquela criança. O seu tio, que era o Fabiano, é o único que animava, pois ele tinha voltado da Itália, onde morou por 30 anos, e contava histórias bem interessantes, principalmente sobre arte. Fabiana conta sobre a relação dos apóstolos com os signos do zodíaco, e ela ficava fascinada e começou a se animar com a novidade, e começou a estudar com Fabiano astrologia, astronomia, tudo por causa dessa pintura. A narrativa mostra em que ano ele trabalhou na restauração da obra? Eu vou mais para frente que eu vou falar. Tá, porque esse primeiro capítulo, em tese, é o fim. Eu vou contar desde por que o Fabiano foi para lá. Tá bom. Isso daí eu vou contar. Não, tudo bem. Tem datas e tudo, tá? Aguarde vai ser não, sabe o que é? Eu me localizando na data ou no século é mais fácil para mim. Tá, em tese o livro começa de trás para frente, tá? Ele fala, não, é bom Só para pra todos saber se saberem tem também e informação, se localizar. tá. Então o livro começa do fim e daqui a pouquinho eu vou falar desde o começo como ele foi parar na Itália e por quê. Tá bom. Tá bom? Bom, um outro item que tem nesse capítulo que é uma lista singular. Regina, agora acamada, olha para o espelho, precisa cortar os cabelos para parar os exercícios, a pele perde o bronzeamento e seu corpo está diferente. O tio chega, leva um caderno de anotações sobre o assunto e ela se anima a aprender. Tá? Eu vou ler só uma coisinha da página 14, que é só um item para clarear. Então vamos lá. Vamos lá. Então as ligações são as seguintes. Vinde, isso é que fala, tá? Vinde após mim e far-vos-ei pescadores de homens. Mateus 4:18. A relação é a seguinte. A convocatória, né? De Jesus aos apóstolos. Exato. Então a relação é a seguinte. Simão, relação Áries. Judas Tadeu, eu vou tirar xerox. Tá. Judas Tadeu, Touro. Mateus, Gêmeos. Filipe, Câncer. Tiago, Menor, Leão. Tomé, Virgem. João, Libra. Judas Iscariotes, Escorpião. Pedro, Sagitário. André, Capricórnio. Tiago, Maior, Aquário. Bartolomeu, Peixes. Dúvidas entre Judas Tadeu e Judas Iscariotes, Tiago Maior e Menor também vai ser, eu vou explicar mais para frente. Tá. É só para vocês entenderem a ligação do signo e dos apóstolos. Tá? Isso foi Da Vinci quem fez? Tudo da 20. Tá.
Ele tem... No livro tem uma explicação de por que Da Vinci relacionou esses apóstolos a esses signos ou não? Ele se impressionou com a tela e diz que ele teve uma visão de pintar Muito. esse Isso diz e muito. relacionar. Dessa forma. Mais Então, pra já diz frente eu vou muito. explicar para você. Isso Tá? diz muito. Tanto é que quem achou essa pintura foi ele, que estava perdida no refeitório da igreja. Tá? Certo. Uau. Bom, no capítulo Tá 2, ficando bom, hein, Paulo? o capítulo bom. 2, eu vou explicar até como é que se calcula Tá. a Páscoa. Tá. Tá? Capítulo 2. Agora vamos conversar sobre os signos. Tá. Cada capítulo tem um tema, tá? Tira primeiro a trave de teu olho, e então cuidarás de tirar o cisco que há no olho do teu irmão. Lucas 6:42. Vamos começar falando dos apóstolos. Simão, o Zelote, não é o Simão Pedro. As pessoas antigamente não tinham sobrenomes, então eles falavam ou o nome da cidade, por exemplo, Jesus de Nazaré, Rita de Cássia, Rita da cidade de Cássia, Jesus da cidade de Nazaré. Ou então algo que o aproximasse, tá? Então o Simão era o Zelote. Esse era o coletor, né? Que era o coletor de impostos. Isso, não era? exatamente. Agora eu vou explicar Agora por quê. fortuna. Aí por isso que as mãos estão em posição de incentivo, Ah, tá. Não é, tô vendo. de ânimo, de chamamento. Elas simbolizam a iniciativa que é própria do signo de Áries. Pouca coisa foi escrita sobre ele. Ele é irmão de Judas Tadeu e de Tiago Menor. Zelote. O que quer dizer Zelote? Era um grupo de revolucionários que pretendiam expulsar os romanos da Terra Santa. Eram violentos e isso é compatível com a essência de Áries. Eles eram violentos, mas caridosos. Sim, era assim, eles iam abrindo caminho. Essa é a tendência de Áries. Certo? Abrir o caminho, ser o pioneiro. Se depende, se precisar chutar, tirar coisa, arrombar, eles vão fazer mesmo. É para abrir o caminho? Eles fazem. Quem expulsaram os romanos? Os Também romanos da da Judéia. Terra Santa. Beleza. Agora vamos falar sobre Áries. É o caminho para a autoafirmação. Primeiro signo do zodíaco, abrir caminhos. Através dessa energia, podemos lutar pelo que deseja e não ficar esperando que os outros façam as coisas por nós. É a capacidade de enxergar a vida como um desafio. É encarar as situações com coragem e até mesmo com agressividade se for preciso. Por isso se relaciona a Marte, planeta da ação. Leva o ser humano a competir, eliminar o mais fraco e a proteger o espaço em que vive. Na mitologia, é o deus da guerra. O nome dos planetas, por exemplo, foram dados pelos gregos na antiguidade. Eles escolhiam os deuses que tivessem alguma característica do planeta. Marte tem a cor vermelha, sangue. Tá. Sangue, que também representa para eles a guerra. O animal é o carneiro. Tem um símbolo do carneiro que é como se fosse os chifres do carneiro. O ariete, né? Aquele. Tá. No final, quando eu acabar o livro, eu vou fazer uma outra série com os apóstolos, os símbolos, tudo. Tá? Não precisa que eu vou fazer tudo. É o carneiro, é o símbolo, e o símbolo é o desenho dos chifres, tá? Tá legal. É um apóstolo. Você sabe como é que calcula a Páscoa? Pela A lua, Páscoa é comemorado sempre no primeiro domingo de lua cheia de Áries. Por isso ocorre no final de março ou início de abril.
época da primavera no hemisfério norte, que não deixa de ser ressurreição da natureza. Da Vinci relacionava tudo com tudo, tá? Natureza, Primeiro espiritualidade. domingo de lua cheia de Áries. De Tá, Áries. entendi. Tá bom? Tá. A Páscoa. O que é a Páscoa? É uma festa judaica que comemora a travessia dos hebreus através do Mar Vermelho na sua fuga do Egito. Moisés guiava o seu povo, mas antes as casas dos judeus foram marcadas com sangue de cordeiro, símbolo para poupar a vida dos primogênitos. Quando Jeová mandasse o anjo exterminador. Jesus se crucificou por nós. Ele se ofereceu como o próprio carneiro pascual, porque essa porta foi pintada com sangue de cordeiro e Jesus foi o Cordeiro de Deus. Tá? Isso aqui foi muito legal porque às vezes a gente tem o conhecimento espalhado e com isso daqui eu também aprendi muito de ir juntando um monte de coisa que eu sabia, mas não sabia como juntar. Tá? E essa imagem do cordeiro é referência inclusive no mundo espiritual, né? Várias obras falam, né? Apontam como Jesus sendo o cordeiro, sendo o cordeiro de Deus os que seguidores de tira Jesus, os pecados do mundo. Sim, Tá? Ele se imolou para tirar o pecado do mundo. Não, mas foi legal porque agora se sabe por que é o sangue na porta era de cordeiros e ele se julgou como cordeiro para nos proteger, entendeu? Muito legal isso. E é uma imagem que fica, porque até os próprios seguidores de Cristo no mundo espiritual são vistos como seguidores do Cordeiro. Sim. Isso daqui também eu vou falar um pouquinho mais para frente disso aí que você está falando, eu vou falar um tequinho para frente, tá? Que daqui a pouco ele não vai falar sobre um signo, ele vai falar, lembra do outro, esse daqui complementa aquilo do outro e vai somando, tá? É legal isso. Tá, o carneiro. O carneiro é o animal que não contorna obstáculo, mas ataca tudo com a cabeça, tá? A mensagem que isso faz é a essência dinâmica, não só para sobreviver, mas também como para impor a sua personalidade, frustrando algumas pessoas que não conseguem manifestar essa forma. Essa insatisfação e porque lutamos para preencher as expectativas dos outros. Não, deixa eu explicar do meu jeito. É o seguinte, tem gente que foi feito para abrir caminhos e tem muita gente que não consegue isso, tá? Então algumas pessoas se frustram por não conseguir isso, mas isso você pode conseguir com a energia de Áries, tá? Não é você ser um ariano, mas com a energia que ele produz, tá? Outra coisa, você tem energia de Áries, vou explicar isso, tá? É que aqui é só o começo, só a ansiedade eu sei que é grande, porque eu também quando comecei a escrever fiz assim, se vocês notarem depois a coisa tá até mais concisa. Só para saber que não vai ficar perdido. Não vai ficar perdido. Quem está acompanhando também, não só aqui, não só nós, mas quem está ouvindo também não já vai ficar sabe perdido, pode ficar sossegado. Então, e outra coisa, uma das energias também é que você não precisa fazer o que os outros querem. A energia de Áries é, eu faço o que eu quero, porque eu sei que eu estou no caminho certo. Eu sou o pioneiro, tá? Então, tem algumas pessoas que têm muito essa energia de abrir caminho, de ser o pioneiro, talvez até de ser um pouco agressiva, mas ficam acumulando essa energia. É uma energia ativa, inclusive pode causar até alguns problemas psicológicos, porque provoca muita irritabilidade. Todo signo tem o seu lado bom e o seu lado não muito bom. Áries é ir na frente, ser o pioneiro, é utilizar todas as armas possíveis para viver melhor, principalmente estar bem consigo mesmo. Gosta de si, depois estar em condições de amar os outros. Primeiro ele se ama, depois ele ama os outros. E gosta do que estiver realizando no momento. Tá? Não, eu falei para vocês que quando vocês leram,
eu fui falando. Aí eu lembrei do livro, aí eu lembrei do Prazeres da Alma. Isso, Que nem eu falei, tá pois é. tudo. Eu gostei, lembra? Eu gostei porque isso daqui parece que canalizou tudo, foi o funil, tá? Iniciar coisas e não dar certo é agir sem pensar. Áries é iniciar. A energia dos outros signos é que farão com que a iniciativa seja bem planejada, com estrutura para ter sucesso. Exemplo, muitas empresas acabam fechando nos 2 primeiros anos. Começam com empolgação, mas se perdem no meio do caminho, também agindo por impulso. Porque faltou energia de outros signos, de firmeza, de planejamento, de cálculo de dinheiro. E isso é que cada signo faz, tá? Nesse capítulo, quando mais jovem... Bom, tudo bem? Agora vamos para o romance. Tá. Agora vamos falar do Fabiano. Nesse capítulo, quando mais jovem, se interessou por astrologia. Ele fez cursos, comprou livro, fez seu mapa e começou a fazer mapa para os outros, para as outras pessoas. Mas por uma interpretação errônea, ele levou uma moça a se suicidar. E ele não continuou com os estudos. Tá? A moça foi lá, fez o mapa, ele falou coisas ótimas sobre ela, sobre o mapa, estava tudo em ordem. A única coisa que ele falou que ela precisava conversar e se cuidar mais, ela precisava abrir os caminhos, abrir. Só que ela tinha um pai extremamente rígido, não podia falar em outra coisa a não ser a religião. E ela, eu acho que se viu sem caminho, ela foi na torre da igreja e se suicidou. Tá? Esse começa a falar, vamos começar a falar do Fabiano. Capítulo 3. De fato, aonde está o teu tesouro? Aí também estará teu coração. Mateus 6, 21. Vamos falar de Judas Tadeu, o valente. Foi pintado com destaque no pescoço e na garganta, que é a região do corpo humano que touro influencia. Por isso que eu falei que vou pintar. Tá, não, Tá? entendi, tá. Então é touro. Touro. A Está mão aqui no direita. pescoço e na garganta. Isso. A mão direita está em posição de recebimento e a mão esquerda se apoia na mesa. É a tendência concreta e materialista de touro. Judas Tadeu perguntou para Jesus por que ele... assim. Isso. A mão direita tá aqui e a esquerda tá aqui, ó. Assim. Não é isso? Isso. Ele tá assim, ó. Ele tá, não nele, ele tá aqui, ó. Ele tá Ele tá recebendo, aqui, assim. assim, Tá, é que se você for, é que eu vi outras pinturas, essa mão não tá encostada nele. Ela está Tá, meio em tá alto aqui, relevo. tá. Isso. Tá? Judas Tadeu perguntou para Jesus por que ele se manifestou aos discípulos e não ao mundo. Essa preocupação de se manifestar no mundo constitui uma característica de touro, que é prático e materialista. Jesus podia falar ao mundo, eu estou aqui, eu sou Messias, mas ele não, ele falou, ele deu instrução a alguns apóstolos e seguidores. Por isso que Judas fez essa pergunta. Aí Jesus ensina que o homem precisa guardar as suas palavras de mestre para que ele possa fazer a sua morada. E esse guardar é uma analogia com a essência taurina de acumular e enriquecer. O dia de Judas Tadeu é 28 de outubro. Vamos falar de touro. É o caminho para estabilidade. A energia de touro favorece a preservação e a produtividade. Touro vem logo depois de Áries, e os dois se completam. Áries lança a ideia e Touro se empenha em realizar. Áries inicia e Touro concretiza. Tudo bem? Tudo bem. Não, que eu falei que Sim, um vai a outra completando energia, o tá. outro.
Conquista de bens materiais que nos darão prazer, adquirir coisas que proporcionam conforto e que possamos nos sentir seguros e determinados. É a determinação de Touro. Touro vai em frente. Hoje em dia, nos apegamos muito ao materialismo exagerado. Um perigo porque passamos a temer qualquer coisa que ofereça risco da perda. O que se torna rotineiro é fugir das mudanças que poderiam melhorar a nossa vida. Isto se chama teimosia, que é outra característica de Touro. Para realizar algo é preciso ter perseverança e não desistir da primeira dificuldade. Sendo assim, continuaremos no mesmo caminho, sem coragem de admitir que chega a hora de mudar, rompendo laços e tentar o novo. Apego excessivo, até um certo ponto, desfavorável. Então, ele acumula e segue o caminho. Tem medo de perder. E segue o caminho, e segue o caminho. Se tem uma pedra grande ali, e ele vai falar, isso daí pode me machucar, não sei o quê, o que ele vai fazer? Ele é capaz ele não tira a pedra do caminho, ele contorna, continua o caminho, mesmo sendo um obstáculo para que ele cause uma mudança. Touro é muito difícil de ter mudanças, tá? Se você tiver um mapa astral e tiver mudança, por exemplo, na casa 10, que é família, você nunca vai querer mudar a família tem que ser sempre daquele mesmo jeitinho, você não vai admitir que seu filho mude, assim, tá? Por isso que o signo depende de onde que ele está. Os signos não são totalmente bons, nem totalmente ruins. Tudo depende da maneira como utilizamos a sua energia. Para desenvolver o lado positivo, tentar amadurecer os nossos valores, precisamos tentar amadurecer os nossos valores, precisando de bens materiais, certo? Mas são frágeis e pode acabar de uma hora para outra. Você pode perder um carro, pode ficar pobre, perder a empresa, qualquer coisa assim. O importante é cultivar os valores internos, ética, moral, nossos potenciais e nossos sentimentos, bases para um sucesso na vida. Touro representa, é como se fosse um rosto do touro com um chifre, tá? Representa a roda do moinho, sólido, estável, raízes das árvores, fortes e resistentes. Precisamos ter os pés firmes na terra para depois conquistar o que se deseja. O planeta é Vênus. O planeta Vênus rege 2 signos, Touro e Libra. Em Libra, Vênus reflete a harmonia, os relacionamentos afetivos. Em Touro, influencia os prazeres sensoriais, paladar e tato. Também se identifica com as belezas naturais, com as artes de uma forma geral, que também nos faz sentir bem. Para se sentir bem e feliz, não é preciso acumular tanta riqueza. É só perder o costume de ficar reclamando por aquilo que não conseguiu e aproveitar tudo que se tem. Nesse capítulo, Fabiano perde toda a confiança em si, porque ele se sente culpado pela moça ter se suicidado, e ele também perde todo o interesse na astrologia. O pai da moça vai até a casa dele, fala que quer matá-lo, porque vai denunciá-lo, porque ele fez com que a moça se matasse, porque ele não tinha conhecimento, vai acontecer depois, porque ele não tinha conhecimento suficiente para ler o mapa para a moça. E ele explica para o pai, nossa, mas eu só falei coisas boas, eu não falei nada. Assim, pelo contexto, é que eu resumi, né? Mas pelo contexto ele só fala coisas boas para ela mesmo. Mas acontece que ela entendeu de outra forma.
E ele não fez tem esse outra cálculo. coisa, o famoso boas para ele, né? No entender dele eram coisas boas. Não, ele falou que ela conseguia- ia estudar, que ela ia ter filhos, que a preocupação dela era ter família. Ela falou que ele falou que ela ia conseguir, só que não agora, um pouco mais para frente, o homem da vida dela, tal. Ele fez o que pôde, tá? Isso daí que vai ser a principal causa dele ir embora, tá? Tá. Capítulo 4. Na casa do meu pai há muitas moradas. João 14, 2. Vamos falar sobre Mateus, o dom de Deus. Pode olhar a pintura. Mateus, gesticulando com os braços estendidos. Signo de Gêmeos. Muito comunicativo, inquieto, curioso e quer captar todas as informações. Rosto para um lado e mãos para o outro. Mateus era um nome grego de Levi. Era republicano. Significa cobrador de impostos, grande pregador dos ensinamentos de Jesus e seu evangelho. Foi o que exerceu maior influência sobre a igreja cristã primitiva, pois ele é bem didático, com várias explicações. Mateus quis provar que Jesus era o Messias, prometido no Antigo Testamento. Enfatizou os milagres e citou várias vezes as Escrituras, comparando as profecias com os acontecimentos da vida de Jesus. E toda essa facilidade de comunicação é própria de Gêmeos. Gêmeos, caminho para o conhecimento. Áries, facilita a sobrevivência. Touro, faz com que a vida tenha prazer. E Gêmeos, corresponde à planta que começa a despontar na superfície. Lembra terra? Tudo bem? Tá. Ok. Áries abre o caminho, Touro realiza Isso. e Gêmeos traz o conhecimento. É. Para a realização de Touro, para o caminho que Áries abriu. Exatamente, é. E todos eles vai ter Tá. essa ligação. Tá. É como uma criança curiosa, explorando todo o seu ambiente, aberta a descobrir coisas novas. Esse é o geminiano, tá? Desperta a curiosidade para aprendizagem. Se adapta para coisas sob ângulos diferentes. Lembra que Touro era praticamente imutável. As dúvidas não são só esclarecidas, pois de viver mais é assim. Gêmeos ganha pela quantidade de conhecimento e não pela qualidade dele, que vai ter um outro signo que prima pela qualidade de conhecimentos, e Gêmeos é o maior número, quanto mais, melhor. A energia geminiana busca primeiramente o conhecimento superficial e o maior número de informações possíveis sobre tudo, e um pouco de tudo. Por isso, seus interesses podem ser instáveis e seu foco de atenção ir mudando com frequência, volúvel. O símbolo são duas retas, uma onda em cima e uma onda embaixo, tá? Que em tese seriam duas colunas, a dualidade que existem em todas as coisas, dois caminhos diferentes que se pode seguir e que muitas vezes somos obrigados a escolher. Não se pode ter tudo na vida, não dá para fazer várias atividades ao mesmo tempo, por mais que se queira. Por isso, a indecisão da escolha do caminho, dúvida. Escolhe uma e perde a outra. Ganhar ou perder. Ganhar tem que compensar a somatória de todas as perdas relacionadas a determinada escolha. Ele é indeciso porque ele não gosta de perder, é isso que... Exato, mas ele não pode escolher as duas coisas, tem que escolher uma. Então o que ele faz? Ele escolhe uma e tenta
do maior número de coisas que ele puder acrescentar naquela escolha dele, em tese, para compensar aquela perda, que ele acha que perdeu. Então eu escolho essa casa ou o apartamento. Vou escolher a casa, mas o apartamento tem segurança, mas a casa eu posso plantar flores. Só que eu vou pôr flores, eu vou pôr um parque, eu vou pôr qualquer coisa, entendeu? Vou aumentar o máximo que eu puder. É uma energia flexível. Exemplo, entre duas escolhas com situações bem diferentes, vivenciar na prática ou até mesmo na imaginação. Pensar muito bem antes de escolher. Essa é a energia de Gêmeos que estão ensinando, tá? Você tem duas escolhas, pense muito bem antes de escolher uma ou outra, ou na imaginação, ou, se possível, na prática, tá? Às vezes, nem é preciso ser radical e tirar uma ou outra escolha. Podemos tentar encontrar um ponto de equilíbrio e achar um meio termo, usando diálogo, troca de informações e toda a nossa capacidade de entendimento. Às vezes você mora, em vez de morar numa casa ou num condomínio enorme, que nem eu que dou aula num condomínio com 20 torres, você escolhe um condomínio que tenha 2 torres. Então você tem uma casa que é mais restrito, você pode ter, em vez de ter 5.000 pessoas que nem tem lá, você pode ter pelo menos 100. Então você tenta contornar aquela situação para que você não tenha que escolher uma situação ou outra. Tá? Planeta Mercúrio influencia a inteligência, o raciocínio lógico e a divulgação das ideias. O cérebro pode ser comparado a um computador. Essas informações que armazena e transmite ao mundo exterior. Então o computador armazena tudo que a gente chama de input, armazena e depois cada um usa como quer, tá? Não basta só pensar, é preciso comunicar os pensamentos. Mercúrio é o mensageiro dos deuses. Mercúrio é o planeta mais próximo do Sol e por isso ele se move mais rapidamente. Sua órbita dura apenas 88 dias. Por isso, o mensageiro com asa nos pés. Nesse capítulo, Fabiano, que não consegue trabalhar, não consegue fazer nada por causa da pressão que ele tem de amigos, ele vai em algumas reuniões e as pessoas começam a falar: foi você o responsável pela morte da mulher? Porque saiu na imprensa, saiu no rádio, saiu em jornais e todo mundo começou a vê-lo como a pessoa responsável pelo suicídio da moça. Aí ele precisa dar um rumo na vida, tá? Ele estava na faculdade, mas resolve ir para a casa do tio na Itália, que foi um conselho do pai dele, que o tio morava na Itália. Ele falou: vai para a Itália para você se livrar de até as coisas acalmarem aqui, para ele fugir dos problemas. E lá pelo menos tinha uma coisa que ele gostava, que era a arte, tá? Que tanto ele esqueceu que fazia falta para a vida dele. Por isso ele decide ir para a Itália para morar com o tio. Tô indo muito rápido? Não, tá bom. Tá legal? Não, tá bom. Eu ia perguntar se você vai fazer mais uma. Vai parar aqui? Por hoje tá Vocês é quem sabe. Pode parar. Pode parar. Gêmeos. Nós fizemos 3, então 45 Fizemos 3. minutos. Vocês é quem sabe. Tô falando, nós temos 45 minutos. Vocês que sabem. Faz mais um, fica 4. Faz 4, 4, 4, 4. Tudo bem? Tudo bem. Então vamos lá. Ares, Touro, Gêmeos. Câncer. 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 Legal. Então vamos lá. Capítulo 5.
Esforçai-vos não pelo alimento que perece, mas sim pelo alimento que permanece até a vida eterna. Eu sou o pão da vida. João 6, 27. Filipe de Betsaida. Felipe que na, Filipe ou Felipe que na pintura tá pescoçando aqui. Tá olhando por cima do Tiago ali, ó. Ele tá olhando por cima. Filipe aparece. Tá com a mão no coração. Agora também Parece eu não que tá sabia. carregando o negócio. Eu aprendi um montão de coisa e uma delas é isso. Filipe aparece no milagre da multiplicação dos pães. Jesus pergunta: como será possível alimentar tantas pessoas? A multidão ouvia Jesus, mas estava faminta. Tá? Daqui a pouco eu vou explicar. Câncer, signo da nutrição. Filipe tem as mãos sobre o peito como uma atitude acolhedora e de proteção, representando as emoções Ele tá falando, não próprias fui de eu. câncer. Oi? Não fui eu. Ah, tá colhendo, tá Ele vê de carregando, outra né? maneira, Tá né? carregando alguma Aqui coisa. ele vai falar sobre isso aí, tá? Nutridor. Câncer, isso. Caminho para o lar. A energia de câncer desperta as emoções e a sensibilidade. Revela que todos nós temos a necessidade de receber carinho e atenção, mas também somos capazes de proteger a quem amamos. Na natureza, câncer corresponde às estações das frutas. Lembra da sequência? Que são sensíveis e necessitam de cuidados constantes para amadurecerem. Quando estamos frágeis e inseguros, instintivamente procura algo a se apoiar, família, amigos, em um ambiente conhecido. Todos nós necessitamos de um ninho, um lugar tranquilo para se refugiar e repor energias. O símbolo é um caranguejo. Possui uma carapaça externa resistente, mas tem uma grande fragilidade interior. E nós também. Às vezes demonstramos ser fortes, mas por dentro somos extremamente sensíveis. Outra coisa é que o caranguejo não larga sua presa. Assim também as experiências do passado é que vão determinar as nossas reações emocionais e elas podem provocar muitas mágoas e ressentimentos. O símbolo de câncer é como se fosse uma bolinha com uma curva em cima, depois outra bolinha com a curva embaixo, fechando o ciclo. Ele representa o fluxo e refluxo das marés. Também pode ser cubos para retirar e colocar água, aqueles vasos, tá? O planeta é Lua, influencia todo o nosso lado emocional, a nossa imaginação e a nossa sensibilidade. É romântico. Se relaciona com a figura materna. O símbolo também pode representar os seios da mãe. Romance. A Regina, que é a moça que está grávida, se anima muito com as informações. Essas informações que eu estou dando é que o tio está falando para Regina, tá? Regina se anima muito com as informações do tio, mas não consegue ter amor e apreço pela criança. Fabiano chega à Itália, faz várias visitas. Faz várias visitas a museus, obras de arte e tal. Aí ele não sabe o que fazer. E é apresentado a ele um curso de restauração. A mãe teve um infarto e faleceu. Ele está na Itália e volta para o Brasil. Tá bom? Ele veio aqui por causa da mãe. mãe e voltou para Itália? Ele veio aqui pro enterro da mãe porque a família ficou cobrando que ele já estava lá há 5 anos e ele não vinha para cá e a mãe sentia muito falta dele. E o irmão acusa de como ele não estava aqui, a mãe não conseguia
se despedir. Ele pelo menos chegou aqui com a mãe viva, mas a mãe dura alguns minutos só para dar um beijo nele, alguma coisa, e ela morre. Ainda tem o problema todo que ela tinha uma casa, tudo da herança, ele fala que não quer nada, ele deixa tudo pro irmão. O irmão tem família, tudo. Ele volta pra Itália. Aí ele pega e volta para Itália. Tá. Tá legal? Isso é o próximo, são os Então, próximos eu acho capítulos. que 444 dá? Dá 3. tá. 4 para dar 3. Tá, agora se eu tava vocês pensando. tiverem alguma dúvida que eu puder, um esclarecimento só. Muita coisa aqui, às vezes eu gostaria de complementar ou fazer um adentro, mas eu preferi ficar bem restrito ao que tudo que o livro diz. Tá? Tá. E eu estou pensando em fazer alguma coisa complementando tudo que o livro não diz, senão seria uma Bíblia e não um livro, tá? Então, tudo isso que eu estou falando é leitura do livro, tá bom? Só se vocês quiserem alguma pergunta e eu souber, tá? Não, legal. A gente pode fazer depois de fechar tudo, talvez você entre com a sua parte. Mas uma outra, é um outro momento, aí é o momento da Rita, não do livro em si. E esse livro é resultado da pesquisa dessa autora aí. Exatamente. Que também gosta de astrologia e uma série de coisas. Não, bem interessante, eu gostei. Eu também gostei. E Tem mais pra muita frente. explicação aí que escapa, né? Que a gente não consegue absorver totalmente. Mas isso daí muita depois coisa. não tem problema. Isso só daí ouvir o blog depois. depois. Ou ouvir o blog, ou então eu tô com. Depois eu faço um resumido de Áries, faço uma coisinha bem de cada signo depois. Não, legal. Tá bom? Mas o mais importante é relacionar tudo com os apóstolos aqui e a visão que Da Vinci teve para fazer essa Fazer a pintura. Ok. Ok? Já 20, hein? Que coisa. É uma fera, né? Ele era. Só Nossa. as máquinas de voar que ele concebeu e fez. Nossa. Só a Mona Lisa que ainda tem uma tremenda discussão, né? Fiz muita coisa, muitos estudos. É isso que se sabe dele, mas tem muita coisa que não se sabe. Essa parte esotérica dele é pouco falada, tá? Então por isso que eu acho que essa autora se interessou também bastante por isso, porque é pouco falado e ela achava que isso daqui era importante saber essa parte de Davi, que ele não era só aquele mecânico, construtor, ele também tinha uma outra parte, tá? Que fazia parte do complemento dele. Muito bom. Muito bom.